Boa noite, queridos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Só para lembrar, né, alguns lembretinhos que a gente sempre fala, que nossas palestras, nossos dias, horários, estão todos ali no nosso mural e também através da internet. Quem quiser dar uma olhadinha, só o plantão de atendimento, a gente pede que as pessoas cheguem meia hora antes para a gente poder atendê-los e dar tempo de assistir a palestra, tá bem? Nossas cestas básicas, a gente queria agradecer quem está nos ajudando, e se puder continuar ajudando. Nós estamos, nesse mês agora, começando a atender 75 famílias, eram 72, nós aumentamos um pouquinho. E a gente está precisando de arroz, óleo, feijão e café. Quem puder ajudar, tudo bem, uma latinha de molho de tomate vai ajudar bastante, tá bem? E lembrar da sexta-feira, que nós temos um trabalho voltado à dependência química. É um trabalho igual a esse, que tem palestra, tem passe, mas a gente tem depois que termina a palestra, que é uma palestra rápida, a gente tem o encontro das famílias e depois o encontro com os dependentes. Então, tem um psicólogo que fica com os dependentes e a nossa companheira fica com a família, tá? Então, é um encontro gostoso, né? E tem ajudado bastante. Quem tiver alguém que precisa, é só encaminhar na sexta-feira às 8 horas, tá bem? E acho que é só. Aí, todos os sábados, às 17 horas, nós temos entrega de lanche na rua. São os meninos que saem daqui às 18 horas, né? Toda semana. Quem quiser também conhecer o trabalho, né? Já conhece. É uma coisa gostosa de se fazer. Então, queridos, é isso. Nós vamos agora fechar nossos olhinhos por alguns instantes. E já harmonizados, porque toda vez que nós entramos numa casa de oração, nós nos conectamos com a espiritualidade, com o Pai de amor, que está sempre presente no nosso coração. Então, cada um de nós já foi recebido aqui pelo seu amigo, por aquele amigo amado, que foi preparando carinhosamente esse ambiente de amor e de proteção. Então, vamos unir os nossos pensamentos nesse instante e levando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, que a Tua luz possa iluminar o coração de todos nós, que possamos ser auxiliados, Senhor, pela palavra, pelo ensinamento, e que possamos, refletindo, nós possamos nos ajudar nos nossos dias, ajudando também aqueles que estão à nossa volta, através dos Teus ensinamentos, o Teu Evangelho de amor, que ele seja colocado não só na nossa mente, mas também no nosso coração. Agradecemos a oportunidade desse aprendizado e pedimos, Senhor, que ilumine com carinho esse companheiro que fará a exposição da noite. É o Caetano, e ele vai estar falando, como que é mesmo? Como superar seus problemas? Então, tá. Eu só queria dar um recadinho, Caetano, uma moça passou para a gente agora no site, nas perguntas, Elizabeth Catalini, viu? Elizabeth de Osasco. Você perguntou se nós temos psicografia na casa, e nós não temos. Mas há várias casas aqui em São Paulo, inclusive o Grupo Noel, ali na Vila Mariana, que tem a psicografia. Então, talvez você procurando na internet, você vai achar. Mas se quiser vir conhecer a nossa casa, será bem-vinda, viu, querida? Fica em paz com Deus também. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. Grande alegria, né? Estamos aqui nessa casa novamente. Eu vou ter um pouco de dificuldade, porque alguém fez o favor de destruir o meu óculos bifocal. Não, esse é de perto. Porque eu olho para lá. Alguém fez o favor de sentar no meu óculos. Fazer o quê? Bom, nosso bate-papo que nós temos aqui antes das palestras, antes dos passes, é a continuação da preparação. Realmente nós nos preparamos para receber esse influxo de energia que logo mais a espiritualidade já está preparando para nós ali naquela câmara especial. Então, o nosso bate-papo nada mais é do que continuar a nossa preparação, para que quando nós chegarmos lá naquela sala e sentarmos e silenciarmos a nossa mente, possamos receber todo esse manancial de bem-estar, de energias novas que viemos buscar, né? E todos nós sabemos que quando a gente procura a casa,
a gente vem se unir a outros corações para se religar com o Pai, para fazer as nossas preces, nós estamos às vezes feridos, estamos cansados, né? Porque realmente essa nossa vida, no dia a dia, consome não só energia, mas também consome o nosso emocional, né? O nosso mental também às vezes fica desalinhado, e é por isso que nós estamos aqui, né? Buscando o socorro dos amigos espirituais, porque são eles que podem nos realinhar, né? São eles que vão nos ajudar a nos realinhar, né? Somos nós que temos que querer, não é isso? Vindo até aqui. Mas eles vão certamente nos ajudar. E o texto, que que hoje é do Zé Carlos de Luca, todo mundo conhece, né? Que é do livro Socorro e Solução, nós sempre recorremos a esses textos, por quê? Para realmente trazer alguma coisa, sempre uma coisa a mais nesse nosso aprendizado, né? Porque se nós ficarmos só em cima de uma pessoa ou de um autor só, a gente sabe que a gente perde, porque a vida espiritual é muito ampla, né? O ser humano é muito complexo e tem várias nuances que nós temos que ir conversando, né? E descobrindo passo a passo, pouco a pouco, sem pressa, mas com perseverança. E é isso que vai aos poucos nos dando um conhecimento maior do que nós chamamos vida, né? Desse processo que nós estamos vivendo, que chamamos de vida. E hoje o texto do Zé Carlos é como superar problemas. Quem não tem problemas para superar, não é isso? Todos nós temos, né? Desde quando o Pai nos lançou nessa jornada de progresso, lá nos reinos inferiores da criação, o que nós mais enfrentamos, o que é? Desafios, né? Que nós chamamos às vezes de problemas. E problemas são desafios. É assim que nós temos que encarar os nossos problemas, né? É lógico que, como crianças espirituais que nós somos ainda, nós temos a tendência de ver os problemas como empecilho, aquilo que vai nos atrapalhar. E não é, né? Nós temos que mudar essa visão. Todos os problemas e todas as dificuldades, na verdade, são nossos amigos. Eles vêm nos fortalecer, né? Através deles, nós vamos exercitar a nossa capacidade de solução. Vamos colocar em prática a nossa inteligência, pôr a nossa vontade em marcha, né? Para sair das dificuldades. É aí que a gente cresce. São nessas oportunidades. E muitas vezes nós queremos fugir, né, dessas dificuldades. Não, nós temos que encará-los. É isso que os nossos amigos espirituais estão agora nos alertando e pedindo que nós sejamos firmes na busca de resoluções e não nos tornarmos eternos fugitivos, né, perdendo oportunidades valiosas de crescimento espiritual, tá? E muitas vezes também de crescimento material, né? Não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e equilíbrio e espírito de alegria. Quem disse isso? Francisco de Assis, você lembra dele? Francisco de Assis. Então não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e espírito de alegria. Então esse é o mote que o Zé Carlos de Luca puxou lá de Francisco de Assis para desenvolver os seus conselhos, esse bate-papo conosco aqui, porque ele hoje é o convidado para ter essa palavrinha conosco. Então ele diz assim, ó: temos às mãos esta receita espiritual provinda de uma das almas mais iluminadas que pisaram o chão da terra, que foi Francisco de Assis, né? São Francisco nos diz, em primeiro lugar, que não há problema que não possa ser superado, para começar. Porque tudo tem solução. Tal afirmação nos enche de ânimo e esperança, porque, não raro, nos vemos sem qualquer perspectiva positiva diante das dificuldades que nos envolvem e cremos que nada mais nos resta a fazer senão esperar pelo pior. A maioria de nós pensa assim, né? Ah, isso não tem jeito, então... E São Francisco diz que não, já lá, quantos séculos atrás, né? Francisco de Assis, porém, nos ensina a esperar pelo melhor, nunca pelo pior. Isto é, acreditar que todo desafio pode ser superado. Tá vendo? São desafios e pode ser superado. E é para isso que nós viemos. A gente sempre se esquece disso, né? Que nós assumimos isso, né, na nossa programação espiritual, né? Que nós analisamos que tínhamos problemas a resolver.
Problemas esses em relação a nós mesmos, em relação às leis divinas. E nós aceitamos, em acordo com nossos mentores, com os nossos amigos, aqueles que nos dão retaguarda, que nós viríamos justamente para enfrentar esses problemas. E aí, quando os problemas surgem, o que nós fazemos? Nós queremos fugir. Não, em vez de encará-los. Então, nós temos que mudar essa nossa perspectiva frente aos problemas. Mas não se trata de uma espera passiva, olha só. Olha o conselho, né? Então, a gente está vendo que os nossos irmãos espirituais nunca nos ensinam que nós temos que esperar as coisas a caírem do céu. Não vão, né? Mesmo porque o céu, como nos pintaram durante todos esses séculos, não existe, né? Esse céu de fantasia não existe. Então, não se trata de uma espera passiva, ou seja, de uma espera que não exige de nós um esforço de autossuperação, tá vendo? Então, vai exigir esforço da nossa parte. O socorro de Deus vem quando o homem começa o quê? A socorrer a si mesmo. Lembra que Jesus já dizia, batei e abrir-se-vos-á, né? Procura e acha, e você vai achar. Então, o que eles estão nos dizendo? Que nós precisamos movimentar a nossa vontade, nós temos que querer, nós temos que colocar em ação a nossa vontade, perfeito? Temos que desenvolver essa capacidade que o Pai nos deu, que é a vontade, decisão, certo? O direito de decidir. E de que maneira, então, nós podemos fazer isso? Francisco de Assis, né, estabelece 3 condições. Uma, ele fala em oração. De novo, oração, oração. Obediência e espírito de alegria. E que estão sempre alertando para isso, espírito de alegria. Então, 3 condições: oração, obediência e espírito de alegria. Aí, sobre a oração, ele vai lembrar que Allan Kardec escreveu coisas muito importantes. Está lá no livro dos Espíritos, no livro Segundo o Espiritismo, no Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos lá, abre aspas, o que diz Kardec? Pela prece, é outra coisa que a gente esquece também, nós somos muito assim, aquela coisa que Jesus dizia, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente conseguiria muitas coisas. E uma dessas coisas que a gente não acredita é nessa ferramenta poderosa chamada prece. Que também, né, por causa desse séculos de educação, nós ficamos fazendo preces repetidas e sem nenhum sentido, nós desaprendemos como fazer prece, como nos religar com o Pai. Agora estamos reaprendendo, né? Então, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar, né, nas suas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire força. Quer dizer, olha, veja, eles não vêm fazer as coisas por nós, eles vêm nos inspirar, tá vendo? Não vêm fazer as coisas por nós, resolver nossos problemas. Nos inspiram. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Essa é o que a oração vai nos ajudar. Ela vai ajudar a criar uma egrégora em torno de nós, criando um campo de energia favorável para a atuação e recepção dos bons pensamentos emanados dos bons espíritos. Se nós não fizermos isso, nós criamos aqui um campo negativo. Se nós acharmos que tudo é difícil, tudo não tem jeito, que nós estamos sozinhos, que nós estamos sem ajuda, a gente cria um campo negativo. Então você vê que não é só coisa mística, é física pura, física transcendental. Você cria um campo negativo que impossibilita os irmãos positivos de te ajudar. Por quê? Porque você mesmo está criando, não está gerando as condições necessárias para que eles possam atuar. Ao contrário, com a prece, né, humilde, simples, sem decorebas, com o coração aberto, o que você cria? Um campo positivo, em que eles podem conectar conosco os seus pensamentos. É pensamento, né? E aí sim, nós vamos ter as intuições, nós vamos ter os conselhos, né? Seja de várias formas, nossos irmãos espirituais têm para nos acessar, né? É um amigo, é um parente, é um sonho, né? É um pensamento inesperado, né? Tudo isso eles podem estar colaborando conosco. E a gente achando as soluções para os nossos problemas. Só que nós temos que parar. Nós temos que... A oração ela exige que você
foque, né? Foque o teu pensamento, né? com as esferas superiores. Né? Muito bem. Então, a primeira condição é a oração. A respeito da obediência. E da obediência? Estamos certos de que Francisco de Assis está se referindo ao acato às leis divinas estabelecidas por Deus para a nossa felicidade. Então, a obediência é que as leis divinas, aquelas lá, as 10 leis, né, que imitam os 10 mandamentos, né, a lei de liberdade, a lei de progresso, que vai terminar lá embaixo com a lei do amor. Fechar com a lei do amor. São essas aí. Nós temos que conhecer e obedecer essas leis. Então, ele nos alerta aqui que é de fundamental importância conhecer as leis espirituais que regem o nosso destino. Olha só. Leis espirituais que regem o nosso destino. Que são essas, a lei de liberdade, a lei de progresso, a lei do trabalho, que vai acabar lá na lei do amor. Pois, a partir disso, então a partir desse conhecimento, vamos nos movendo de acordo com o que nos favorece e nos afastando daquilo que nos prejudica. São essas leis que indicam o que devemos fazer ou não fazer. E somos infelizes quando nos afastamos delas. Está lá no Livro dos Espíritos, a questão 614. Esse é o grande segredo. Conhecendo essas leis é como aqui, na nossa vidinha. Quando a gente conhece as leis, a gente não infringe essas leis. Não infringindo essas leis, logo, nós não sofremos sanções. Não pagamos multa, né? Ninguém nos cobra. Com as leis espirituais é a mesma mecânica. Lembra aquela coisa que está em cima está embaixo? Pois é. Nós precisamos conhecer as leis espirituais para quê? Para a gente ficar fazendo na tribuna, falando para os outros? Não, para nós mesmos. Para a gente não infringi-las. Não infringindo essas leis, nós não caímos numa das que reflete sobre nós, que é a lei de ação e reação. Essa é que nós, às vezes, somos pegos, que é a lei, quer dizer, aquilo que nós fazemos de bem ou de ruim, voltará sempre para nós. Perfeito? Quando a gente conhece essas leis, a gente infringe menos. Infringindo menos, causamos menos sofrimento para nós mesmos. É simples a equação. É aquela coisa que Jesus ensinava, que nós tínhamos que aprender a plantar. Por quê? Porque nós íamos só colher aquilo que nós plantarmos. Colhemos bem, recebemos o bem. Colhemos coisas negativas, recebemos coisas negativas. Não há como alterar isso. Quando uma pessoa, ele continua explicando aqui, transgride uma lei terrena, ela sofre sanções que vão de multas, indenizações, até a privação da própria liberdade. Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, sofremos um embargo de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica pelas vias do amor e da caridade. Olha só. Lembrando João, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Lembra? Então, nós temos que tomar cuidado. Daí o nosso esforço do estudo da doutrina para conhecermos essas leis. Não é para nos tornarmos santos. Como é que é? Não. Conhecendo as leis, nós vamos errando menos. Errando menos, nós vamos também sofrendo menos a reação das leis sobre nós mesmos. E causando menos sofrimento, menos atraso no nosso programa evolutivo. Tá? Como então conhecer essas leis, já que são tão importantes para nós? Teríamos que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Aqui é a pergunta. O pessoal costuma dizer que é difícil, né? Tem que ler a Bíblia toda, saber de cor os versículos. Não precisa, olha só. Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil. Abre aspas. Pois toda a lei, aí é Paulo falando, ó. Pois toda a lei é cumprida em uma palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha que lindo. Está aí. Jesus também não disse isso lá atrás, quando amarás a teu Deus, né, de todo o teu entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, não foi isso que ele disse? Quer dizer, é o resumo. Por que a gente custa acreditar nisso, né? E aí, vamos ver. Portanto, o cumprimento dessa lei, que é a lei do amor, que é a última que encerra, né?
O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento: ame. Ame a si mesmo, ame a seu próximo, ame a Deus. Olha que interessante. Só que nós também, com esse verbo amar, ele está muito desgastado. E é por isso que a gente não apreende todo o sentido desse conselhinho aqui que os irmãos espirituais estão nos dando há mais de 2000 anos, que é essa questão de nos amar a nós mesmos, amar ao semelhante e amar ao Pai. O que é isso? E a gente se perde nesse verbo amar, porque ele ficou muito banalizado, né? O amor é a expressão máxima no cosmos, gente. Então ele não se restringe a essa vidinha de relação que nós temos aqui, que é muito pequena. É uma lei que rege o cosmos. E ela está baseada numa relação de solidariedade, de ajuda mútua. Como vocês sabem, o cosmos ele é solidário, né? Todos os mundos são solidários. Nós não percebemos, nós, como somos um planeta de prova e expiação, estamos no início da evolução, nós somos assistidos por outros irmãos maiores. Nós é que não percebemos isso. Nós não estamos sozinhos, né? Tal é o amor do Pai para conosco. Esse é o amor que ele está se referindo. Essa que está lastreado na solidariedade, na ajuda mútua. Então eu tenho que amar a mim mesmo, gostar de mim mesmo, me reconhecer como uma criatura, uma partícula divina, que tem todas as possibilidades para progredir e evoluir. A partir daí, eu evoluindo, me tornando melhor, eu tenho toda a capacidade de amar o meu semelhante, me doando para o meu semelhante. Não é com palavras dizendo eu te amo, não. É me doando, me solidarizando com o meu irmão, fazendo tudo o que me é possível e está ao meu alcance para colaborar na construção de uma paz, de uma vida de harmonia. É isso que significa amar ao próximo. E ao Pai? Ao Pai é realmente entender Deus como a inteligência suprema do universo, o Criador de todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, eu tenho que respeitar todas as coisas que meu Pai criou. É isso. Respeitar, inclusive, os reinos inferiores, a natureza, para começar. Entendeu? É isso. Nós temos que entronizar isso, interiorizar isso para nós mesmos e tentar viver em harmonia com essa lei máxima, que é a lei do amor. Que ela exige que nós sejamos solidários. Perfeito? Refletindo sobre a proposta da obediência, que é essa, formulada por Francisco de Assis, chegamos à conclusão de que ele nos pede para sermos obedientes ao amor. E essa postura nos ajudará a solucionar todos os nossos problemas. Olha que lindo. Por quê? Porque você está harmonizado com você mesmo, com o seu semelhante e com o Pai. Você está alinhado com as forças superiores, essas mesmas forças que sustentam a vida no planeta. Sustentam a vida, hein? Mantém todo o sistema ativo, funcionando em harmonia. Então não há como, por isso que ele afirma isso, nós não solucionarmos nossos problemas. Tudo será solucionado, sim. Mas dentro dessa lógica, numa lógica de obediência, ou seja, de alinhamento. Lembra que Jesus dizia isso? Eu e o Pai somos um. Ou seja, estou alinhado com o Pai, estou na mesma faixa vibratória, né? Na mesma frequência vibratória. É isso que nós temos que nos esforçarmos para estarmos na mesma frequência com os nossos irmãos superiores. Tá? Se a gente quer realmente resolver problemas. O contrário, o que é? Desespero, né? Quando a gente não se alinha, a gente se desalinha. Aí parte para o desespero, para as inconsequências. E aí a ajuda realmente, às vezes, não vem da maneira como a gente esperava. Por quê? Porque na maioria das vezes somos obedientes ao quê? Ao egoísmo. Só pensamos em nós mesmos. Ao ódio. E pensar em ser egoísta não é amar a você não, né? Não é amar a si mesmo. Não, egoísmo não é amor por si mesmo. Então ele diz, somos obedientes normalmente ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta e à indiferença. O que explica a existência de tantos problemas em nossa vida.
Então nós temos que fazer uma análise muito assim tranquila, já que nós nos amamos, né? Não vamos também nos cobrar demais. Vamos fazer uma análise assim, fazer a nossa vida e vermos se nós não estamos parados aqui nesses, reverenciando isso aqui, ó. Egoísmo, ódio, mágoa, pessimismo, revolta, indiferença. Que é isso aqui que embaraça, que atrapalha a nossa caminhada. E às vezes nós estamos parados nisso e não estamos percebendo. Porque a gente não tem a prática ainda da autocrítica. A gente é muito assim, piedoso, né, com nossas próprias faltas. A gente não faz muita autocrítica, não faz uma análise. De vez em quando a gente não para pensar como é que eu estou conduzindo a minha vida. Como é que eu estou me relacionando. É bom fazer esse exercício de vez em quando, né? A gente tem que tentar. Por que não, a partir de agora, ele pergunta, obedecermos ao amor? Muitos milagres surgirão em nossa vida a partir de então. E não sei, acho que o meu amigo ali estava comentando quando ele chegou que, poxa, e as coisas realmente melhoram quando a gente começa a querer pensar de outra maneira, né? A querer realmente trocar, tirar uns valorzinhos que a gente questiona e começar a colocar outros no lugar. Mais paciência, né? Mais perseverança, menos reclamação, né? Você começa a perceber que as coisas começam realmente a mudar. É sutil? É. Você tem que prestar atenção? Sim. Mas muda. E nós temos vários testemunhos aqui, né? As pessoas que começam a fazer esse trabalho e realmente admitem que as coisas caminharam por uma outra direção, né? Então ele está dizendo, por quê? Não começar a partir de agora. Não ficar esperando. Ah, não, eu não estou preparado. As pessoas falam, não estou preparado. Não, precisa ser muito bonzinho. Não, gente. Os irmãos espirituais, eles não pedem para a gente ser bonzinho, para a gente ser santo. Eles pedem para a gente fazer um esforço de mudança, de modificar hábitos que nós já estamos sentindo que não estão trazendo nada de benéfico para nós. Estão só trazendo infelicidade, estão só trazendo, às vezes, desavenças na família, né? Por quê? Porque eu não sou paciente, eu não tolero, né? Eu também tenho ódio, tenho mágoa, né? É isso que eles estão falando. Troque isso. Num trabalho gradual, sem pressa, mas faça a partir de faça isso, né? É só isso. E, finalmente, Francisco de Assis fala da importância da alegria, não é isso? Fechando os três. Da alegria para superarmos nossos desafios. Então foi a oração, a obediência e agora a alegria. Tem que juntar os três aí. A miúde, em meio de crises e aflições, perdemos a alegria de viver, não é isso? A gente fica triste, não fica? Cai o padrão vibratório, a gente fica triste, fica acabrunhado, nada está bom. Quando as pessoas perguntam, como é que você está? Tudo bem? Não estou bem. Começa a gente começa a desfiar aquele rol de reclamações, né? Olha aqui, ó. Vamos ver o que ele diz assim. A miúde, em meio à crise e aflições, perdemos a alegria de viver, e com isso a tensão e a preocupação tomam vulto e nos dominam, abatendo o quê? As nossas forças. Se tornam gigantes, né? São forças que se agigantam e nós ficamos impotentes. E aí, realmente, as nossas forças caem, porque normalmente somos fracos ainda, somos. Mas por quê? Nós permitimos que essas coisas se avolumem. A fonte da alegria, porém, está na certeza de que somos amados por Deus e de que não estamos sendo punidos somente pelo fato de estarmos atravessando um mar de turbulências, que é o que nós também reclamamos, né? O que eu fiz para Deus? O que eu fiz para Deus? Não, Deus não pune. Não aprendemos aqui na doutrina que Deus não pune nenhum de seus filhos? Muito pelo contrário, Deus quer que nós sejamos felizes. Que a infelicidade é coisa nossa, nós é que criamos essas situações que nos levam a esses momentos. O Pai quer sempre que nós sejamos felizes, e é por isso que Ele não nos deixa sozinho. Nós temos sempre um espírito amigo, nós temos sempre os guias, ou os nossos mentores, sempre tentando nos acessar. Quem que não permite, às vezes, o acesso? Nós mesmos, com essa capa negra que a gente se veste, né? De vez em quando, como se fosse o luto antigo, né? Aquelas viúvas que se vestiam de luto, se fechavam para a vida e acabou, não é verdade? A gente faz isso também às vezes. E o que ele está dizendo? Vamos cultivar o quê? A alegria.
manter os nossos corações abertos à alegria, apesar dos problemas. Tá? O momento difícil é uma prova através da qual estamos sendo convidados a reavaliar o rumo perigoso que o barco de nossa vida tomou, para reajustar o quê? A rota. Já falamos disso aqui. Problemas a nossa vida está numa rota que nós temos que corrigir. Nós temos que prestar atenção em tudo isso e com muita calma, refletir sobre isso. Não partir para o desespero, mas refletir sobre isso. O que eu tenho que mudar? O que isso está querendo me ensinar? O que está me querendo me dizer essa situação desagradável? Né? E com alegria, e aí sim, e com a alegria, a confiança aumenta. A tensão diminui e a turbulência passa mais rápido. Não espere que lhe aconteça algo de bom para que a alegria reapareça. Então eles pedem que a gente mantenha o ânimo, né? O bom ânimo, para não baixar o que? A frequência. A alegria é aquele estado do emocional que nos mantém a nossa frequência elevada, para que realmente possa criar esse campo magnético favorável para que os nossos irmãos possam se conectar e nos ajudar mais ainda, nos levantar, nos dar ânimo, né? Força nova. Então alegre-se simplesmente pelo fato de você estar vivo. Olha que interessante. Estar vivo. E também é outra coisa que a gente às vezes passa batido, né? A gente pensa que é uma coisa de menor importância. Então alegre-se simplesmente pelo fato de estar vivo, de ser filho de um Deus amoroso e de ter em suas mãos o controle do seu destino. Não é pouca coisa, tá vendo? É a partir dessa alegria que as coisas boas começam a acontecer. Olha que interessante. Se reconhecer filho de Deus amoroso, né? Saber que você que ganhou de presente do Pai a vida e que ela é imortal. Que você é um ser imortal. Então, vocês percebem que é só realmente mudar a frequência de pensamento? Tudo bem. Além do mais, o fato de sabermos que o mal é passageiro e que só o bem é eterno, já são bons motivos para recuperarmos a alegria. E ele finaliza assim. Porque o que existe realmente é o bem, né, gente? Vocês aprenderam isso? O mal não existe, ele não tem vida própria. O mal, que nós todos vemos às vezes, ele é o quê? A falta do bem. Quando o bem se estabelece, porque as pessoas progridem, o mundo progride, o mal automaticamente desaparece, porque ele não tem existência própria, não é verdade? É como a sombra, ela também não tem existência própria, ela é somente uma ausência de luz. A luz chega, acabaram-se as sombras. Perfeito? Então vamos prestar atenção nesses conselhinhos aqui, que é de Francisco de Assis, no grande Chico de Assis. Olha como é que as coisas vão chegando entre nós. Francisco de Assis hoje falando conosco através do Zé Carlos de Lucas, que vai recuperar isso, né? Aqui, não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e espírito de alegria. Vamos pensar nisso toda vez que nós tivermos problemas. Toda vez que nós estivermos começando a ficar tristes porque a gente não consegue resolver um problema, porque o problema está se estendendo por um tempo que a gente está demorando muito para resolver isso. Né? Vamos pensar nisso. Vamos orar, vamos usar a oração como ferramenta. Vamos procurar entender as leis e obedecer às leis divinas. E vamos ter espírito de alegria, né? E esperança em dias melhores. Com alegria. Nunca baixarmos a nossa frequência. Que é o que nós tantos falamos aqui, né? Que é a questão da frequência. E vocês sabem que a frequência determina o grau de afinidade, né? As afinidades. Está em relação direta com as afinidades que nós queremos atingir. E assim, vamos seguir confiantes. Por que desanimar? Porque se nós somos os filhos de Deus, se nós somos imortais, né? E tudo que nós passamos aqui é temporário. Nós temos que também ter essa perspectiva, que aqui tudo é temporário. Se nós tivermos confiança, perseverança, nós temos condições de superar tudo, porque nós somos espíritos imortais, livres, com inteligência e com capacidade para resolver isso. É que nós ficamos com preguiça, mas nós temos a capacidade instalada. Tá bom? Então tenhamos confiança, seguimos sempre em frente e nunca vamos perder as esperanças. Tá? Nunca perder a esperança, seguindo sempre com a luz do nosso Mestre adiante e tendo sempre
a companhia do seu Evangelho, porque o Evangelho, vocês sabem, é uma fonte de esperança, né? É uma fonte de esperança. Quem já não teve preocupação em abrir o Evangelho e encontrou uma palavra de conforto, não é isso? Qualquer livro desse que está na nossa mão aqui, quando a gente abre, a gente encontra uma palavra de confiança. É um companheiro, é um irmão nosso falando conosco pelos canais da intuição. Muita paz a todos e que o Pai ilumine o coração de todo mundo. Que todos venham e que todos recebam o que vieram buscar na noite de hoje. Então é isso, queridos. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação a respeito do tema, aproveitar o Caetano aqui. Aproveitar que amanhã é feriado, dá para dormir um pouco mais. Descansar, continuar descansando um pouco, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? E o tema é apropriado, né? Porque na atual conjuntura, de novo, uma crise econômica, né? Nós vivemos em crise. O nosso mundo, como nós vivemos em crise, lógico, o nosso mundo, por reflexo, também vive em crise, né? Como nós somos seres inconstantes ainda. Então, é um tema bastante apropriado, porque a situação traz muita insegurança para todo mundo, muitas incertezas. E se nós não tivermos essas certezas que ele assinalou aqui, de que somos espíritos imortais, que o Pai está conosco, que nós temos a nossa ajuda sempre, nós caímos, nós baixamos a nossa frequência. E aí é onde realmente as coisas começam a se complicar. E a gente lembra que cada problema que nos ocorre faz parte de uma lição a ser aprendida. Pois é. Né? Porque às vezes a gente fica amargurado porque estou passando pela dor, pelo sofrimento, né? O sofrimento é optativo, né? A dor às vezes é necessária. E a gente esquece que tem uma lição nisso tudo, que é uma lição que nós não aprendemos. E hoje o Pai está dando a oportunidade da gente aprender, através dos problemas. E mais uma encarnação, né? Que a gente não pode, se o amor é a lei máxima, a reencarnação é a expressão máxima da justiça divina. Não podemos esquecer disso. Que seja sempre uma nova oportunidade para nós recomeçarmos de onde nós paramos. Então, nós temos que meditar nisso, pessoal. A gente não pode realmente receber esses conhecimentos, como eu estava recebendo no passado, e achar que isso, tá bom, legal, joia. E não pensar nisso, não meditar nisso. Nós temos que pensar em o que é realmente ser um ser imortal. O que são essas experiências repetidas, essas que eu tenho que... Por que eu tenho que repetir essas lições? Por quê? Porque eu tenho que resolver problemas. Aí sim, os problemas começam a ter um novo sentido na sua vida. Se os problemas estão aparecendo é porque eu tenho que resolver. Eu tenho que superá-los. É isso que vai me fazer crescer. Perfeito? Essa é a nova ótica que os irmãos estão convidando a gente a mudar o nosso foco. Falou, o amor é universal, mas a gente não pode esquecer de falar para o outro que a gente ama todo dia, viu, gente? É importante falar para o marido, para o filho, para a mulher. É importante, às vezes a pessoa precisa ouvir, né? Ou eu te amo, de verdade, aquele amor que a gente sente, é importante. A gente tem que amar o mundo, amar as coisas, mas não tem que ser um amor coletivo e esquecer do nosso irmãozinho que está na nossa casa, que precisa desse amor também. O mais próximo, né? Que é o mais próximo. A gente esquece, a gente quer dar amor para o mundo, esquece lá em casa de cuidar do filho, de educar o filho, de ajudar o companheiro ou companheira. Então, isso é uma lição que nós temos que aprender, para não ter problema lá na frente, nas nossas encarnações. É a questão da solidariedade. Nós estamos juntos para quê? Para nos dar os braços e nós vamos formando, né, aquela barreira para superar problemas. Por isso que está junto. Né? Por isso que nós temos que realmente dar um bom dia, uma boa tarde, realmente, oi, te amo, dar um abraço de vez em quando, né? Faz bem. E nos segurarmos, a gente não ficar realmente com esse receio de não se doar para o outro. Nós viemos aqui para nos doar. Né? Não esqueça que temos que ser seres solidários, sempre. Não, ele sabe que eu amo, mas a gente tem que falar, gente. Então, é importante falar. Né? Então, demonstre. Obrigada, viu, querido? Obrigado a todos. Vocês tenham uma ótima semana, tá bom? Amanhã é feriado, descansem, tá? Descansem. Com alegria. Com alegria. Isso, com alegria sempre. Meditem nessas lições e coloquem em prática, porque é possível. Nós estamos aprendendo para colocar em prática, não é só para a gente achar bonitinho, não, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. Muita paz. Você quer dar aqui, não posso tirar. Então, queridos, é o momento da gente deixar essas lições dentro de nós, para a gente refletir e tirar o proveito melhor que nós pudermos para nos ajudar, né? Nesses nossos dias que, como disse o Caetano, estão complicados e tumultuados, mas também faz parte desse aprendizado. Nós sabemos que nada acontece por acaso, nós não estamos
no país errado, nem na família errada, nem na casa errada. Nós estamos no lugar certo sempre, né? Graças a Deus. Então, vamos aproveitar esse momento, querido, fechar os nossos olhinhos por alguns instantes. E vamos lembrar que doação é amor, é esse amor que nosso companheiro falou. Estender esse amor a tantas outras criaturas que não estão tendo a mesma oportunidade que nós de estarmos aqui, hoje ouvindo, aprendendo, ou em outros templos religiosos, que nós possamos, então, tirar do nosso coração os nossos melhores sentimentos, para que a gente possa ajudar um pouquinho que seja junto com esses amigos que aqui estão. Então, nós vamos mentalizando Jesus, o nosso irmão querido, o irmão maior, e vamos vibrar por todo o nosso planeta amado. Eu falo sempre desse planeta Terra, porque é a Terra que nos agasalha, que nos abriga, que nos dá o alimento, essa Terra abençoada. Então, nós vamos mentalizando esse lindo planeta azul, envolto nessa luz azul de Maria, nossa mãe, que possa brilhar no coração de todas as criaturas essa luz nesse instante. Nós vamos mentalizando todo esse bem que nós desejamos a esse universo, para que essa paz que nós tanto ansiamos, que começa sempre em nós, a gente possa aprendendo, possa espargir, né, por todos os cantos desse lindo planeta. Que a paz entre os homens se faça, que o amor se cumpra, como foi ensinado pelo Mestre amado. Nós vamos vibrando por esse nosso querido Brasil, que é a nossa terra nesse instante, que nós estamos habitando, imaginando todo o contorno desse planeta lindo, envolvido em muita luz, e que essa luz possa iluminar todos aqueles que governam, aqueles que estão no comando, para que eles possam conduzir a todos com fraternidade e com muita responsabilidade. Vamos vibrando por todas as casas de oração, por essa casa abençoada que nos recebe com tanto amor e carinho, tantos ensinamentos nos oferece. E nesse instante, queridos, vamos vibrar pelo nosso lar. Vamos pedindo a Jesus que adentre pela porta principal da nossa casa, entrando ali com todo o seu amor, irradiando toda essa paz, toda essa luz, para aqueles que ali estão. Muitas vezes é esse companheirinho que é o motivo de aqui estarmos. Então vamos envolvê-los com muito amor nesse instante. Envolvê-los para que eles possam sentir esse amor que o Pai oferece, através do nosso coração e através do amor desses amigos que ali estão, ajudando no tratamento físico, ajudando no tratamento mental e espiritual. E que essa luz de Jesus, o médico maior, possa atingir os hospitais, os leitos de dor, levando o consolo e o conforto a todos aqueles que ali estão. E voltando à nossa sala, nós vamos vibrando de uns para com os outros, queridos. Mentalizando o companheirinho ao lado, para que ele possa receber nesse instante essa luz intensa, que possa vir do alto, iluminando a sua mente, ajudando-os, fortalecendo e nos equilibrando a todos. E assim, queridos, nós vamos nos despedindo, agradecendo a tudo que recebemos nessa noite. Agradecer a Deus, a assistência espiritual desse mestre querido, onde tivemos nessa noite mais uma oportunidade desse aprendizado. E pedindo licença, Senhor, nós pedimos a Tua bênção e a Tua proteção para toda a nossa semana. Que sejamos envolvidos nessa luz e que possamos levar daqui, no nosso coração e na nossa mente, essa paz que possa ajudar-nos e ajudar aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos muita paz, iluminando a todos e a todos aqueles que aqui estão também desencarnados, companheirinhos que vêm buscar um pouquinho desta luz que tem nesta casa para ajudá-los também no tratamento. Obrigada, amigos queridos. Sejam sempre conosco. Graças a Deus.
Então, eu pedi para que vocês continuem no lugar e a gente vai chamando conforme o passe, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham uma boa semana. Obrigada, queridos.